A paz do Senhor, meus irmãos. A nossa meditação hoje está em Ezequiel 14:3. Filho do homem, esses homens continuam adorando ídolos, lá no fundo de seus corações. Como posso permitir que eles venham me consultar? O nosso título é Ídolos. Certa ocasião, o pastor Robert, ex-presidente da Associação Geral da Igreja Adventista, recebeu uma carta de um amigo seu dizendo que seu pastor estava realizando uma série de palestras religiosas em sua cidade e que havia duas famílias que viajavam vários quilômetros cada noite para ouvir a pregação, mas que vacilaram no momento da decisão. Há, porventura, alguma coisa que não está bem clara? Perguntou-lhes o pastor. Não, responderam, tudo está bem claro. O pastor insistiu um pouco mais e eles abriram o coração. Cremos na mensagem, este é o caminho. Entretanto, estamos decepcionados por ver que seus membros não praticam o que o Senhor ensina. Eles chamaram a nossa atenção para a maneira extravagante como muitos membros se vestiam e se adornavam. Felizmente, graças a Deus e à habilidade do pastor e de alguns membros, esses buscadores da verdade venceram a indecisão e o exemplo não muito coerente de alguns membros e foram batizados. Analisando esse caso, o pastor Pearson perguntou: quem seria responsável pela perda dessas pessoas, caso perdessem o interesse pela verdade? Existe por acaso alguma pessoa em sua igreja ou em seu lar que, pelo mau exemplo, possa ser a causa de alguém deixar de tomar uma decisão cujos resultados podem pôr em risco a sua salvação? A obediência à moda está penetrando em nossas igrejas e fazendo mais do que qualquer outro poder para separar de Deus nosso povo. São palavras fortes. Temos que considerá-las como humildade e contrição. O texto básico para hoje nos sugere que nem todos os ídolos se encontram nos templos pagãos. Alguns podem estar em destaque no templo do nosso coração. A moda, por exemplo, pode ser um desses ídolos. O aspecto exterior pode falar alto aquilo que está em nosso coração. Que ele fale de um coração novo, de uma natureza nova e de um novo nascimento em Cristo. A nossa reflexão está em 1 Timóteo 2:9 e nos diz assim: e as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e nas maneiras de vestir. Meus irmãos, muitas vezes a gente acha que é somente os ídolos de pedra e nós temos ídolos de todas as formas. Nós temos ídolos que infelizmente nos impedem de chegar aos pés do Salvador. E às vezes muitas pessoas deixam de serem batizadas porque não veem em nós o exemplo que Jesus nos pede. Deus nos pede para sermos homens e mulheres sensatos, a sermos homens e mulheres discretos. Nós não precisamos ser desleixados, mas nós precisamos vestir, falar com paciência, precisamos vestir com discernimento, precisamos estar prontos para quando uma pessoa olhar para nós, ela sinta o desejo de também ser transformada por Cristo. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a abandonar os velhos ídolos e nascer para uma nova vida, onde o nosso único ídolo seja Jesus Cristo, que é o modelo que a gente deve seguir. Pai, meu Abba Pai, Pai querido, exaltado e glorificado seja somente o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, nós somos pessoas pecadoras e muitas vezes nós adoramos ídolos, nós seguimos moda, nós deixamos de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor para muitas vezes acharmos que devemos ser aceitos pela sociedade. Mas nós devemos ser aceitos como cidadãos dos céus e não como pessoas que agradam os outros aqui nessa terra. Pai, por favor, perdoa os nossos pecados. Tira de nós todos os ídolos que nos afastam do Senhor. Tira de nós a vontade de fazermos a nossa vontade e não a do Senhor. Por favor, Pai, tira de nós esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, não a nossa. Nos ajuda a fazer conforme o Teu querer e não o nosso. Pai, fica conosco. Por favor, transforma a nossa vida. Que o nosso único ídolo seja Jesus Cristo. Por favor, Pai, nos transforma.
Faz conforme a tua vontade e o teu querer. Eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.